Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de sistemas operacionais e na aula de hoje nós veremos processos. Tudo começa com a necessidade de criação dos sistemas paralelos para a melhoria do desempenho de processamento. O que são sistemas paralelos, de maneira geral, que nós vimos na aula anterior? É sistemas com mais de uma OCP, onde eu possa processar em cada OCP um programa. Vocês lembram que na época dos monotarefas, eu tinha um problema do meu processador ficar o quê? Ocioso. Isso aqui, nos dias de hoje, a gente chama de multicore. Ou seja, processadores com mais de uma OCP. Cada core, para nós, é uma OCP. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o i7 da Intel, onde você tem mais de um núcleo. Bom, o que é um processo? Processo é um programa em execução. Então, qualquer programa que você execute vai gerar um processo. Aqui nós temos o exemplo, um programa fonte em linguagem C, né, tranquilo. Isso é um programa. No momento que eu executo esse programa, ele se transforma em um processo. Então, o programa é estático e o processo é dinâmico. Os processos se dividem em três partes. Região de texto, armazena o código que o processador executa, é o código do seu programa. Região de dados, armazena variáveis e memória alocada dinamicamente. O que é uma memória alocada dinamicamente? É quando você usa algumas estruturas que criam áreas de memória em tempo de execução, por exemplo, o malloc na linguagem C. E região de pilha, armazena instruções e variáveis locais para chamada ativa ao procedimento. Procedimento, entenda o procedimento também é uma função. Em linguagens, por exemplo, C, C++, a gente chama de função. Então, um processo é dividido em três partes. Eu tenho a região de texto, região de dados e região de pilha. Região de texto. Ele vai armazenar o código que o processador executa. Vamos pegar o exemplo do nosso programa. Onde fica a região de texto desse programa? É todo o programa, é todas as linhas de código que você usa para que esse programa realize a função ou a computação que você quer. Região de dados armazena variáveis globais e memória alocada dinamicamente. No caso do nosso programa, a gente não tem. Né? A gente não tem uma variável global ou uma alocação dinâmica. Por exemplo, o que seria uma variável global? Imagina que eu venho aqui, ó, eu crio int x. Deixa eu ver se tem x. Não, int x. A diferença é que esse x vai ser enxergado tanto aqui como aqui, em toda a parte do programa. Se eu crio uma variável local, por exemplo, dentro do int main, int a, só o main vai enxergar essa variável. Então isso para mim é uma variável local. E aqui na minha função soma, se eu criasse uma outra variável, por exemplo, int y, só a função soma ia enxergar essa variável. Então isso aí também é uma variável local. Só que como eu criei o int x entre o include e o main, essa variável é global. Opa, tá certo. Global. O que quer dizer isso? O main vai enxergar ela e o soma também vai enxergar ela.
toda parte do programa enxerga essa variável x. No caso do nosso exemplo, a gente não tem região de dados, não tem nem variável global, nem usei nenhuma estrutura para criar uma memória dinâmica. Região de pilha, armazena variáveis, memória, aqui não, perdão, eu tenho que arrumar isso aqui. Ele armazena variáveis locais. Por exemplo, no nosso programa, quem que é a região de pilha? É o A e o B que estão sendo usados para receber dados na função soma. Os processos têm 3 estados: execução, pronto e bloqueado. Quando um processo está executando uma execução, é quando o processo está sendo executado pelo processador, ou seja, pela UCP, tá? Quando que o processo está pronto? O processo poderia ser executado em um processador se houvesse algum disponível, ou seja, se o processador estiver livre, se a minha UCP estiver livre, eu posso executar aquele processo. Então, antes dele ser executado, todo o processo fica no estado de pronto. E bloqueado. O processo está aguardando a ocorrência de um evento para prosseguir. Aconteceu alguma coisa que paralisou o processo. Por exemplo, duas situações que meu processo pode ficar bloqueado, né? 2 situações. Por exemplo, se o meu processo faz alguma entrada e saída, por exemplo, vai imprimir um texto, imprimir um arquivo. Isso faz o meu processo ficar bloqueado. Ou outro exemplo, vou ler um arquivo no disco. Esse processo de leitura faz o processo ficar bloqueado. O processo só volta a uma situação não bloqueada, ou seja, uma situação de pronto, quando alguma dessas operações terminar. Então, o sistema operacional vai sempre manter uma lista de prontos e uma lista de bloqueados para armazenar referências aos processos que não estão sendo executados. Muito bem. Qual são as responsabilidades do SO sobre os processos? O SO tem que criar o processo, destruir o processo, suspender o processo por algum motivo, retornar o processo, mudar a prioridade do processo, se eu colocar prioridade, isso nós vamos ver mais para frente, bloquear o processo, no caso que o exemplo que eu dei no slide anterior, acordar o processo, se o processo estiver pausado, despachar o processo, ou seja, o que é despachar o processo? Pegar o processo e mandar para o processador executar ele. E ainda ter capacidades de um processo se comunicar com o outro, é o que a gente chama de IPC. O ato de designar um processador a um primeiro processo da lista de prontos é denominado despacho. Então, quando eu pego um processo e mando para o processador, eu falo que eu despachei o processo. O sistema operacional usa um temporizador de intervalo para permitir que um processo seja executado durante um intervalo. A esse tempo, a gente vai dar o nome de quantum, tá? Multitarefa cooperativa permite que todos os processos sejam executados até o fim. O que é multitarefa? Você ter vários processos e eles serem executados pelo processador. Nós já vimos multitarefa na aula anterior.
Um exemplo da multitarefa é o que a gente chama de time sharing. Aqui estão os estados do processo. Quando o processo começa, ele sempre vai estar no estado de pronto. A execução quer dizer que o processo está na UCP. Então, se a minha UCP estiver livre, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu processo que está no estado de pronto e mando para a UCP. E ela vai ser executada. Né? O processo vai ser executado. A isso eu chamo despachar. A UCP vai dar um tempo para esse processo. Se o processo precisar mais tempo que a UCP deu, ou seja, o temporizador da UCP está esgotado, esse temporizador é o que a gente chamou no slide anterior de quantum. O temporizador acabar, o que vai acontecer? O processo que está aqui volta para cá. E aí eu pego um outro processo. Eu vou fazendo essa troca até todos os processos forem executados. Agora, vamos supor que eu vou pôr uma outra cor. Vamos supor que esse azul. Eu tenho um processo aqui. E esse processo, no meio da execução, vai usar a impressora. Então, esse processo de execução vem para bloqueado. E ele vai ficar em bloqueado até essa operação com a impressora terminar. Quando termina, eu vou despertar o processo. O que significa despertar o processo? Eu vou trocar o estado do processo de bloqueado para pronto, porque aí ele pode voltar à execução. Então isso é o ciclo de vida do processo. Os processos que estão em pronto e em execução, eles estão acordados. Os processos que estão em bloqueado, eles estão dormindo. Então aqui tem um exemplo. Vamos lá. Apareceu o processo 1. O processo 1 vai para a fila de pronto, porque eu posso ter vários processos prontos. No caso, eu só tenho um. Se eu só tenho um, minha UCP está livre. Então eu vou despachar o processo para execução. Certo? Tá lá. Vamos supor que o tempo que o processo tinha para executar acabou. Então, ele sai da execução e volta para pronto. A essa ação, a gente dá o nome de preempção. O que é preempção? É quando o SO tem o poder de interromper o processo durante a sua execução. Né? Voltando um slide, você percebe que aqui tem um processo 2. O processo 2 veio para o pronto. O processo 1 sofreu uma preempção, ele volta para pronto. Ou seja, ele vai voltar para a fila de processos prontos. Só que agora quem está na cabeceira da fila é o processo 2. Então, o processo 2 está em execução. E vamos supor que o processo 2 vai executar uma entrada e saída. O que vai acontecer? O processo 2 vai ficar bloqueado. Como ele está bloqueado, a minha UCP está livre. Com isso, o que eu posso fazer? Posso pegar o P1, que está pronto, e pôr de volta para onde? Despachar ele de volta para a UCP. O processo P2 vai ficar aqui bloqueado até quando? Até a entrada e saída que ele fizer terminou. No momento que termina, né? Por exemplo, já executei P1, terminou a execução. Terminou a entrada e saída, ele volta, ele vai ser despertado, ele volta para a fila de pronto, e aí eu posso despachar ele de volta para
a execução. E é assim que acontece, tá? E aí a gente tem uma coisa muito importante, que é o bloco de controle de processos. Né? Eu pus BCB, mas seria BCP, tá em inglês, tá? O que vem a ser o bloco de controle de processo? Ele mantém as informações que o sistema operacional precisa para gerenciar um processo. Quais são essas informações? Número de identificação de processo, ou seja, cada processo quando é criado tem um número, 1, 2, 3, como se fosse um código, tá? Para o SO saber quem é o processo. O estado do processo, prioridade de escalonamento, que nós vamos ver mais para frente, credenciais, se esse processo vai ser executado em modo kernel ou modo usuário, um ponteiro para um processo pai. Né? O que é um processo pai? Você criou um processo. Vou fazer aqui do lado. Ó. Você criou um processo, está aqui. O processo principal. Esse processo, ponteiro para um processo filho, esse processo pode, dentro dele, gerar um processo, por exemplo, vários processos filhos menores que eles que ajudam ele o processamento. Aí isso a gente dá o nome de processo filho. Ponteiros para localizar os dados de instruções do processo da memória, ou seja, ele indica onde, que endereço de memória o meu processo está. Ponteiro para recursos alocados. O que é recurso alocado? Quais são os recursos do computador que ele vai usar? Disco, memória, registrador. Por exemplo, se é um jogo, se ele vai usar a placa de vídeo ou não, né? Se você tiver uma GPU e por aí vai. Bom, e aí o SO mantém uma tabela de BCPs para saber, cada processo vai ter todas essas informações, né? Então o sistema operacional mantém ponteiros para cada BCP do processo em uma tabela de processos no âmbito total do sistema ou por usuário. Permite o acesso rápido aos BCPs. Quando um processo é encerrado, a tabela de processos retira o processo da tabela e disponibiliza todos os seus recursos. Então está aqui um exemplo. Eu tenho esta aqui é a tabela. Veja, a tabela mantém os PIDs e os BCBs de cada PID, ou seja, o BCB de cada processo. E todos eles têm os mesmos dados. Ó. Vou pegar aqui o processo 1. Contador de programa, registrador, estado, prioridade, espaço de endereçamento, pai, filho, arquivos abertos, ou seja, os arquivos do computador que ele está usando, etc. Então você percebe que cada processo tem o seu, por exemplo, aqui o 2, tem o seu BCP e ele tem as mesmas informações, tá? Ele tem as mesmas informações, ó. Então, com isso, o SO consegue controlar cada processo. Como que o BCP funciona no tempo compartilhado? Ou seja, como acontece a troca de contexto? Troca de contexto, em outras palavras, o que é troca de contexto? A troca do estado do processo. Então, imagina que eu tenho este gráfico. O meu gráfico analisa processos por tempo do CP. O tempo da UCP é o quantum. Então, eu tenho uma UCP que eu vou dividir ela pelo processo 1, processo 2, processo 3. Então, o processo 1 está sendo executado. Quando o tempo da UCP do processo 1 esgotar, ou seja, quando o quantum dele esgotar, eu paro e aí eu gero um BCP para esse processo. E nesse BCP eu vou gravar todas as informações pertinentes ao processo P1 da sua execução até esse momento. Aí eu começo a executar o processo P2 e ele vai sendo executado até o tempo da UCP ser esgotado, ou seja, até o quantum ser esgotado. Aqui, ó,
aqui chegou o limite do quantum da UCP. Eu vou gravar essas informações de execução até esse ponto e gerar um BCP2, que é o BCP do processo P2. E nisso eu começo a execução do processo P3. E aí chega um momento que o quantum da UCP termina. Ou seja, o tempo que a UCP permite que esse processo seja executado termina. O que eu vou fazer? Vou pegar todas as informações de execução e vou gravar as informações do BCP3. Né? Só que aí ainda o P1 ainda tem que ser executado. O que acontece? Eu vou ler os dados do BCP1. Ó, caso o P1 não terminado, lê-se o BCP1 e continua a sua execução. A execução continua recuperando os dados salvos. Então, eu vou pegar tudo que eu já executei e vou continuar a execução desse ponto aqui. E eu vou fazendo isso para todos os processos até que todos eles terminem. Isso é a ideia do time sharing, né? Ou do paralelismo lógico que a gente viu na aula passada. Né? Muito bem. Quais são as operações que tem que ser feitas sobre um processo? Primeira operação. Se eu tenho um processo aqui que eu chamei de P0, o sistema operacional tem que gerar os processos filhos. No caso, P1, P2, P3 é filho de P0. Por exemplo, P2 pode ter seus filhos, do mesmo jeito que P1 como P3. Olha lá, processo pai, processo filho, ou seja, para P1, P0 é pai. Para P3, P0 é pai. P6, quem que é o pai de P6? É P0? Não, é o P2. Né? E, por exemplo, P5 só pode trocar informações com P2. P1 não consegue saber o que P5 faz, porque P5 pertence a P2. Ok? E o processo filho é criado por um único processo pai. Isso é importantíssimo. Tá? Bom, do mesmo jeito que cria, a gente pode destruir, ou seja, desfazer um processo pai. Existem duas situações que a gente pode ter isso. Quando eu destruo o processo pai, todos os processos filhos dele são destruídos também, são desfeitos, são eliminados. Ou eu tenho uma segunda situação. Eu destruo o processo pai, só que os processos filhos continuam. E no caso aqui, eles continuam independentes um do outro. Isso tem sistemas operacionais que implementam os dois modos, tem sistemas operacionais que implementam o primeiro modo ou o segundo modo. Para aqueles sistemas operacionais que implementam os dois modos, é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque ele tem que avaliar a importância dos processos filhos. Ou seja, se eu destruir o pai, eu tenho a necessidade de destruir os filhos? Sim ou não? Né? Bom, suspensão de processo. A suspensão de processo é quando o processo é retirado indevidamente da disputa por um tempo em um processador, sem ser destruído. Né? Nós vimos lá atrás. A suspensão de processo é útil para detectar ameaças às seguranças e para a depuração de software. A suspensão pode ser iniciada pelo processo que está sendo suspenso ou por outro processo. O processo suspenso precisa ser retornado por outro processo. Né? A suspensão do processo pode acontecer em dois níveis diferentes: suspenso pronto, suspenso bloqueado. O que é suspenso pronto? Né? O que é um suspenso pronto? Né? Vamos supor que eu tenho aqui meus
execução, ou executando, pronto e bloqueado, certo? Deixa eu mudar a cor da caneta, um vermelho. Então aí eu tenho um processo, vou chamar de P1, ele entra aqui, né? Tá pronto, como a UCP está livre, P1 vem para cá, ok? Deixa eu apagar aqui. Vem para cá. Então, o que acontece? Se P1 vem para cá, P1 está executando, ok? Vocês sabem, que eu já falei, que a UCP tem o quantum, que é o tempo que ela permite que um processo seja executado nela, para ela não ficar só em um processo, tá? Se o quantum acaba, o que vai acontecer com esse processo que está aqui? Ele volta para cá. Então o processo sai de executando, pronto. E a UCP fica livre. Certo? Quando acontece isso, a gente tem o suspenso pronto. Tudo bem? Muito bem. Agora, quando é suspenso bloqueado? Então vamos lá. Estou aqui executando, pronto, bloqueado. Tá? Bom, em termos, vamos supor que eu já estou executando um processo P1 aqui. E aqui eu tenho um processo P2 que está pronto para ser executado. Num dado momento, o P1 que estava aqui cria uma entrada e saída. Se ele criou uma entrada e saída, o que vai acontecer? P1 vai vir para cá. Ele vai ficar bloqueado, enquanto essa entrada e saída não terminar. Com isso, o que vai acontecer? A UCP está livre. O processo P2 é despachado para cá. Como o P1 está bloqueado até que a entrada e saída que ele executou termine, ele fica parado aqui. Isto é suspenso bloqueado. E aí a gente tem o que a gente chama de interrupção. O próprio nome diz, interrupção, né? A interrupção ela é dividida em duas partes, né? Ela pode ser gerada por um evento em hardware, ou ela pode ser gerada por um software, programa. Hardware a gente chama de interrupção. Software a gente chama de trap. Tá? Bom, um exemplo, né? As interrupções habilitam o software a responder sinais do hardware. Um exemplo de trap. Olha esse programa. Int x é igual a 24/0. O que eu estou fazendo aqui? Uma divisão por zero. A divisão por zero não pode. Então, olha, quando eu executo, compilo esse programa, olha o que ele fala. Atenção, divisão por zero. Então, isso aqui é um trap. Eu fiz alguma coisa que interrompeu o programa, né? É um exemplo de trap. O que é uma interrupção? Por exemplo, você apertou uma letra no teclado e apareceu, por exemplo, letra A no teclado e apareceu o A no seu programa, no seu editor de texto, por exemplo. Isso é uma interrupção, né? A interrupção é usada para que o processamento do computador flua, para que ele saiba o que está acontecendo, né? Por exemplo, você está imprimindo e acabou o papel da sua impressora. Você vai receber uma mensagem na tela do seu computador que acabou o papel. É uma interrupção. A impressora vai mandar um sinal para o hardware, para o drive dela, e o drive vai
controlador, que hoje é dentro da placa-mãe, vai avisar, vai gerar junto com o SO, um código de erro dizendo que acabou o papel. Tá? São exemplos básicos aí. Bom, interrupções habilitam o software a responder sinais de hardware. Por exemplo, pus essa imagem aqui. Você clicou, pressionou o teclado, o hardware vai trabalhar para justamente responder isso. Olha só, podem ser iniciados por algum evento que pode ou não estar relacionado ao processo em execução. E quando isso acontece, né, eu esqueci de falar, baixo grau de computação. O que é baixo grau de computação? Você vai gastar pouco do processador para resolver esse problema. Só que existe uma outra, vamos dizer assim, técnica ou metodologia de controle que permite você controlar as interrupções. É o que a gente chama de sondagem ou pooling. Ela é uma abordagem alternativa. O que é isso? Eu tenho meu processador, eu tenho meus vários dispositivos. Aqui eu coloquei uma impressora e um HD. Mas imagine todos os dispositivos que você tem no seu computador: monitor, mouse, teclado, impressora, disco, pendrive. Um exemplo de interrupção: quando você põe o pendrive no seu computador e o Windows abre a janelinha do pendrive, é uma interrupção. É uma interrupção que gera aquele tratamento que abre a janelinha. Bom, mas vamos voltar aqui à sondagem. O que é a sondagem? O processador vai ficar analisando forever, ou seja, como se fosse um laço eterno, todos os dispositivos para ver se tem algum sinal. Se tiver, ele trata. Por isso a sondagem ela tem um alto grau de computação, porque o processador tem que ficar preocupado com isso a todo momento. Ele tem que varrer todos os dispositivos do seu computador para ver se tem algum sinal, além de cuidar dos outros atributos que o processador tem que fazer para fazer o seu computador funcionar, ok? Bom, como que é feito o tratamento de interrupção? Vamos supor que eu tenho aqui meu programa, aconteceu aqui a interrupção, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, um exemplo de interrupção: você leu uma variável pelo teclado, usando o cin no C++ ou o scanf no C, né? Então o que acontece? É gerada uma interrupção. Salva-se o conteúdo dos registradores na pilha de controle, ou seja, eu vou salvar todas as informações até esse momento. Eu vou identificar a origem do evento. Essa interrupção foi o quê? Foi um teclado? Foi um comando de entrada de dados? O que ele foi? O SO vai analisar e ele tem uma biblioteca de rotinas de tratamento de interrupção. Ele vai verificar qual rotina é mais apropriada para resolver esta interrupção. Ele vai executar a rotina, resolver o problema e dar o retorno. Aí ele vai restaurar conteúdo desse registrador aqui, que é o que? Ele parou aqui, aí ele começa daqui em diante a voltar a executar o seu programa, né? Um exemplo básico é uma leitura de dados pelo teclado, né? Quando ele volta? Quando você dá o Enter. O Enter gera a interrupção, tá? Entre outras coisas, né? Por exemplo, se você criar você faz isso aqui, ó, int x, por exemplo, é um array de 5.000 posições. Pode gerar uma interrupção, né? Ou uma exceção que nós vamos ver agora. Quais são as classes de interrupção? A gente divide a interrupção em duas partes: a interrupção propriamente dita e a exceção. Então, vamos lá. O que é interrupção? Notifica o processador de que ocorreu um evento
ou que o status de um dispositivo externo mudou. Por exemplo, a impressora acabou o papel. São gerados por dispositivos externos ao processador, ou seja, a interrupção é sempre gerada de fora para o processador. Do teclado, do mouse, da impressora, do HD, seja o que for. Agora, e a exceção? Indicam que ocorreu um erro, seja no hardware, seja em uma decorrência de uma instrução de software. São classificados como falhas, como desvios, como abortos. Então, na verdade, a divisão por zero é uma exceção. Outro exemplo de exceção. Vamos por aqui. Vamos supor que você definiu uma variável int x, tá? Uma variável inteira, x é um inteiro. Aí lá no seu, aí você vai ler, né? Você vai ler o x. Em vez de colocar um número, você colocou uma palavra, abobrinha. Quando você vai dar um enter, vai dar um erro. Esse erro é uma exceção. Por quê? A sua variável é para armazenar um número inteiro e você entrou com uma cadeia de caracteres. Bom, alguns tipos de interrupções. De entrada e saída. Quando ocorre a entrada e saída? São iniciados pelo hardware de entrada e saída, notificam o processador que o status de um canal ou um dispositivo mudou. Interrupções de entrada e saída são causadas quando as operações de entrada e saída é concluída. Por exemplo, impressão, leitura de um arquivo, gravação de um arquivo, um toque no teclado, um clique no mouse. Tudo isso eu posso exemplificar como uma interrupção de entrada e saída. Temporizador. O temporizador, na verdade, é o quantum da UCP. Um sistema pode conter dispositivos que geram interrupções periodicamente. Essas interrupções podem ser usadas para tarefas como controle de tempo e monitoramento de desempenho. Temporizadores habilitam o sistema operacional a determinar se o quanto do processo expirou. Então, quando você está lá no estado de executando o seu processo e o tempo expirou e ele volta para pronto, na verdade, a preempção, que é essa ação de tirar da UCP e colocar no estado de pronto, lá esperando a UCP ficar livre novamente, é gerado por uma interrupção. Interrupções em interprocessadores. Essas interrupções permitem que um processador envie uma mensagem a outro em um sistema multiprocessador. O que é isso? É quando você tem mais de uma UCP ou mais de um processador na sua máquina. Vamos dar um exemplo básico para vocês entenderem como que funciona isso. Imagina que eu vou calcular a raiz quadrada, só que eu vou calcular só a parte positiva. Menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2a. Ok? Aí vamos supor que eu tenho a UCP1, tenho a UCP2 e tenho a UCP3. Então o que eu vou fazer? Na UCP3 eu vou pegar esta informação, eu vou fazer 2 vezes A. Na UCP2 eu vou fazer esta informação aqui, ó. Então deixa eu pegar aqui o amarelinho.
raiz quadrada B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma com menos B. Então, deixa eu pegar aqui. Menos B mais alguma coisa. Percebam o seguinte. Que essa parte do cálculo é independente do resto. Essa parte do cálculo é independente do resto. Agora, esta parte do cálculo depende dessa e dessa. Eu tenho um processador que tem 3 UCPs. Cada UCP vai fazer um pedaço. Então, o que acontece? Eu executo esse cara. Eu executo esse cara. No momento que eu executei esse cara, eu vou gerar uma interrupção dessa UCP para essa, para receber esse resultado. Tá? Então tá aqui. Vou gerar uma interrupção desse cara para esse cara, para que ele receba esse resultado aqui. Ok? E aí, quando ele receber os dois resultados, eu faço o cálculo. Isso é muito usado para cálculos complexos, quando você precisa de um grande poder de computação. Por exemplo, os sistemas que fazem a previsão meteorológica trabalham dessa forma. Claro que esse exemplo é um exemplo muito simples, é só para ilustrar esse modo de processamento para vocês. Comunicação entre processos. Isso aqui nós vamos falar mais para frente, eu só vou dar uma palhinha, tá? Então, muitos sistemas operacionais fornecem mecanismos para comunicação entre processos. Aquele exemplo anterior que eu dei usa essa técnica. Os processos precisam se comunicar uns com os outros em ambientes de multiprogramação ou de rede para mandar informação. Um exemplo é um navegador, que ele pode recuperar os dados no servidor remoto, né? Ou seja, os dados vêm de um servidor, de um servidor ou de vários servidores, e lá na tela do computador ele formata aquilo na forma de uma página da web. Ok? E com isso a gente finaliza essa aula. Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos na nossa próxima aula, onde nós vamos ver threads.